Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa proposta para o ano de 2021, como havia falado em aulas anteriores, é fazer toda uma abordagem da física do ensino médio. Para isso, a proposta para esse ano é abordar desde os conceitos iniciais da física até a física moderna no decorrer do ano, fazer um curso completo de ensino médio para beneficiar você nos seus estudos aí para processos seletivos futuros ou até como complementação das aulas do ensino médio. Então aí nós estaremos aí postando em média talvez no máximo 2 ou 3 aulas por semana, dependendo da semana, para você ter essa construção segura aí no decorrer desse ano. Então vamos iniciar nossa aula de hoje, que trata de grandezas físicas, né? Lembrando que as grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descreve qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos, né? Em física, elas podem ser vetoriais ou escalares, como por exemplo o tempo, a massa de um corpo, o comprimento, velocidade, aceleração, força e muitas outras. Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico e uma unidade de medida para determinar uma grandeza física. Um exemplo é a nossa massa corporal. Aqui nós temos algumas grandezas escalares que podemos citar aqui como exemplo: a massa, comprimento, tempo, que são grandezas escalares. Para você ter uma clareza com relação a esse tópico, é assim: se eu falar 10 kg, já fica subentendido que é massa. Se eu falar 10 segundos, já fica subentendido que é o tempo. Se eu falar 10 metros, já fica subentendido que é o comprimento. Então, basta eu falar o valor numérico e a unidade de medida para ficar perfeitamente subentendido qual grandeza que eu estou falando, né, que pode ser medida, que no caso aqui é uma grandeza física. Já as grandezas vetoriais, elas necessitam, para a sua perfeita caracterização, de uma representação mais precisa. Assim sendo, elas necessitam, além do valor numérico, que mostra a intensidade, de uma representação espacial que também determine a direção e o sentido. Então, como exemplo, tem aceleração, velocidade, força, que são exemplos de grandezas vetoriais. Só que se eu falar só o valor numérico da aceleração e a sua unidade de medida, ela não fica perfeitamente subentendida. Você tem que fazer uma representação dela no espaço, falando de direção e sentido, já que ela é uma grandeza física vetorial. Tranquilo? Dando continuidade. Só que grandeza física é diferente de unidade física. Quem é que nós podemos citar como exemplo? O Porsche 911 pode alcançar uma velocidade de 300 km por hora. Olha só, 300 km por hora. Nesse exemplo em questão, a velocidade é a grandeza física e km por hora é a unidade física. Então nós não podemos confundir a grandeza física, que nesse caso aqui é a velocidade, com a unidade física, que nesse caso aqui é o quilômetros por hora. Então por isso é tão importante você ter esse vínculo das duas, até para você não representar um valor numérico qualquer. Um valor numérico qualquer, ele não indica uma grandeza física. Você tem que ter todos esses cuidados. Além de identificar o valor numérico, a sua unidade de medida. Fica a dica aí, né? Continuando, então as grandezas vetoriais, elas possuem uma representação espacial, né? Tá aqui especial, mas é espacial. Vamos até arrumar aqui, né? Espacial, né? Então nós temos que ter essa representação espacial. Agora ficou certo, né? Espacial. Então elas são representadas por um símbolo matemático denominado vetor. Nele se encontram 3 características sobre um corpo ou móvel. Veja, né? Módulo representa o valor numérico ou a intensidade da grandeza. Direção e sentido determina a orientação da grandeza. Abaixo temos a representação de uma grandeza vetorial qualquer e as suas características. Vamos ver então. Aqui você teria uma grandeza física qualquer, né? Essa seta que representa o seu módulo ou intensidade. Nesse caso aqui, essa reta tracejada que representa a sua direção, que nesse caso aqui é horizontal, e a ponta da seta indica o sentido, que nesse caso aqui é da esquerda para a direita. Então, quando eu tenho perfeitamente essas 3 características estabelecidas em relação à grandeza vetorial, eu tenho todas as suas características representadas. Tudo bem? Se eu falar só o módulo, ela não fica perfeitamente subentendida, a não ser que ela seja uma grandeza física e escalar, né? Que basta você falar do seu valor numérico
e da sua unidade de medida. Muito bem. Para representar um vetor, então pegamos uma letra qualquer e sobre ela, ó, colocamos uma seta, assim como mostra a figura abaixo. Então aqui eu peguei, ó, tá a letra A e coloquei essa setinha em cima. Toda vez que ela tiver essa setinha em cima, ela é uma grandeza física vetorial. Para ela ficar perfeitamente representada, você tem que falar dela o módulo, a direção e o sentido. Ou você também pode colocar aqui a representação de duas letras, né, indicando o segmento. Daí você tem essa seta aqui em cima, que indica que ela é uma grandeza física vetorial. Dando continuidade, existem duas maneiras de representar o módulo de um vetor. Uma delas consiste em ter apenas a letra que representa o vetor, sem a seta em cima dele. A outra forma consiste na letra que representa o vetor, juntamente com a seta sobre ele, e entre os sinais matemáticos que representam o módulo. Aqui nós temos a representação do módulo, sem a seta em cima, então isso aqui representa um módulo da grandeza física que você está representando, né, em módulo. Ou você pode representar um módulo assim, o A, uma setinha em cima, só que com um símbolo matemático do lado, que representam o módulo, ok? Então aqui nós temos, pessoal, as nossas referências. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho curtinha, até para não ficar muito sim abrangente o tema, já que nós iremos tratar de uma dessas grandezas de maneira mais detalhada também quando entrar em cinemática vetorial. Espero que tenha entendido em termos gerais a nossa aula de hoje. Valeu, até a próxima.